Aqui nos estúdios da Panorama, o Conexão Itajubá está recebendo um dos maiores especialistas no Brasil em reforma previdenciária. Cumprimento com muito prazer, com muita honra, Dr. Sérgio Henrique Salvador, escritor, mestre em Direito Previdenciário. Dr. Sérgio, é um prazer te receber mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Pois é, foi finalmente aquela novela que já começou desde lá no final do ano passado, parece que encerrou, doutor Sérgio, a promulgação e publicação da reforma da Previdência. É bem verdade, Otávio. O governo Temer, aquele governo de transição, ele tentou, não conseguiu. O atual governo do presidente Bolsonaro, ele apresenta a proposta de emenda constitucional em fevereiro, e essa proposta, então, ela teve a tramitação primeiro na Câmara, em 2 plenários de votação, depois encaminhado para o Senado, 2 plenários também de votação, mais as discussões pelas comissões pertinentes de cada casa. E aí, há algumas semanas, tivemos a promulgação final, que é a aprovação da proposta pelo Congresso, e depois, na semana seguinte, tivemos a publicação. Então, ela foi apresentada, ela foi aprovada, ela foi promulgada e ela foi publicada. De maneira de que hoje ela se chama PEC número 103. Qualquer pessoa que conseguir depois acessar a internet, é só colocar PEC 103/2019, que puxa todo o texto da nova legislação previdenciária de todo o Brasil, que já está em plena vigência. O que vai ficar valendo? Bom, o que está no texto já está valendo. Agora, o que está valendo lá? Na verdade, nós temos 5 regras, que são aquelas regras de transição, aquelas pessoas que ainda não se aposentaram, mas estão próximas de se aposentar, ou um pouquinho mais distante, elas vão entrar em alguma dessas regras. Para fazer uma análise, se prefere o sistema da legislação antiga ou o sistema novo. Em linhas gerais, né, Otávio? A nova Previdência, ela traz a aposentadoria por idade como praticamente o único benefício para o brasileiro. Acaba com a aposentadoria por tempo de serviço, acaba com a aposentadoria do sistema de pontos, aquele 86, 96. A aposentadoria do professor agora tem que ter idade mínima. O 86, 96 é a soma, né? É a soma do tempo com a idade. A nova lei acaba com isso também. Isso. Não tem mais. Não tem. A aposentadoria especial tem que ter uma idade mínima. O professor tem que ter idade mínima. Nós temos mudanças na pensão por morte. A pensionista não recebe mais 100% da aposentadoria do seu companheiro e vice-versa. E também, se a pessoa já é aposentada e aí o marido ou a esposa falecem e ela não vai poder receber mais os 2 benefícios cheios, ela vai receber o maior, e o segundo benefício vai receber uma parte dele, né? Então nós temos aí muitas novidades, né? E a pessoa, ela tem que estar antenada aos seus direitos, verificar quais são as melhores regras para poder se aposentar. É uma das coisas que a gente começa a perceber, querido ouvinte, internauta, já desde a entrevista anterior com o pessoal do Grupo Denários, é que as zonas de conforto acabaram para todo mundo, inclusive para quem não está aposentado. Ou seja, tem que haver uma busca por informação, pesquisa, consulta advogados especialistas para que consiga entender, porque a aposentadoria hoje, né, principalmente considerando a regra de transição, não é mais uma coisa tão simples assim como o doutor Sérgio está bem colocando. Doutor Sérgio, tem uma pergunta que todo mundo está fazendo, o que é o quase aposentar? Porque tem gente que acha que está quase se aposentando, porque vai se aposentar no mês que vem. Ou eu me aposento, falta 1 ano para minha aposentadoria. Eu estou quase aposentando. Essas regras de transição valem para quem? Exatamente. São 5 regras, Otávio, e cada regra é um caso específico. Então, quando a gente fala quase se aposentar, tem uma regra para aquelas pessoas que estão há 2 anos de se aposentar.
Por exemplo, daqui a um ano eu me aposento. Qual que é a regra de transição? É uma regra do pedágio de 50%. Ou seja, se falta um ano, ela vai ter que cumprir um pedágio de 50%, que é um ano e mais 6 meses. Ou seja... Esse aqui é o pedágio? Esse é o pedágio. Um ano que falta para ela se aposentar. Então vai ter que cumprir metade do tempo que falta. Então, se falta um ano, ela tem que cumprir 1 ano e 6 meses. Para essa situação das pessoas que estão há 2 anos. As pessoas que estão há 5 anos de se aposentar, aí já tem uma outra regra, que associa tempo, que associa idade. Quem vai se aposentar daqui a 2 meses ou no mês que vem? Mesma situação. Ela vai ter um pedágio de 50% do que falta. Se tiver faltando 2 meses, ela vai ter que cumprir 3 meses, que são 2 meses e mais metade de 2. E não existe mais aquela questão de... e para quem está com idade? Exatamente. Vai completar 60 anos, mulheres, ou o homem, vai completar 65, é a idade mínima para o homem, exatamente. 60 para a mulher. Vou completar 60 anos em janeiro, por exemplo. Aí ela vai ter que ter a idade da regra de transição do próximo ano, que é 61, ou seja, completa 60 anos o ano que vem, mas está numa regra de transição que para 2020 tem que ter 61 anos de idade. Então ela só vai se aposentar quando completar 61, ou seja, lá em 2021. Isso. Para aposentadoria por idade, é uma regra específica. Olha só. Exatamente. Então, que tá vendo, querido ouvinte? E é importante também ressaltar, Otávio, o direito adquirido. Se a pessoa já tem o direito adquirido antes da reforma, é direito adquirido. Mesmo que ela peça a aposentadoria depois, se ela demonstrar que antes da publicação dessa emenda, que foi final de outubro, né, para novembro, antes da publicação, se ela já reunia todos os requisitos, ela tem o direito adquirido, mesmo que ela peça a aposentadoria depois. Perfeito. Outra questão, estão se falando em vamos inserir estados e municípios na reforma. É possível? Exatamente, é importante essa sua intervenção, Otávio. O que foi aprovado foram os servidores públicos federais. Então a PEC fala dos federais. Os servidores do estado e do município, eles não estão na reforma da Previdência que foi aprovada. Aliás, não, militares do Exército, também não, polícia... Também não. Mas eles serão incluídos, porque nós estamos discutindo hoje já no Senado uma PEC paralela. PEC paralela é uma proposta alternativa que começou no Senado, mas vai ser jogada para o ano que vem. Esse ano não vai dar tempo mais, né? Então, os servidores do estado e do município e também os militares serão incluídos nessa PEC paralela, cuja discussão volta a partir de fevereiro do ano que vem. Ou seja, a novela não acabou. Não acabou. Parece aquele negócio aquelas temporadas, né? Que você acha que está acabando, como nós falamos assim, acabou, promulgou, publicou, acabou? Não. Ainda foi feita uma grande parte, né? A maior parte sim, a maior parte foi. E é a parte que atinge a maioria dos trabalhadores, e são aqueles trabalhadores de mais necessidades, né? É verdade. Enfim. Eu lhe pergunto, exatamente, nesse ponto de vista, é possível o que todo mundo faz, né? Aliás, os poderosos principalmente, e aquelas grupos de interesse, entrar contra essa reforma no Supremo Tribunal? Inclusive já tem, Otávio. Já entraram, né? É possível não, né? Já fizeram. Né? Uma informação quente aí dos últimos dias. Já existem várias ações de inconstitucionalidade que já foram apresentadas e que já estão protocoladas lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso tudo pode, num futuro não muito... Ser alterado. Exatamente. Pode o Supremo, dentro do seu papel de guardião da Constituição Federal, declarar alguma mudança aí na reforma e voltar à regra antiga. Pode acontecer. Doutor Sérgio, na verdade, isso aí, no meu ponto de vista de leigo total em relação a essas burocracias todas, tudo isso parece assim muito nebuloso ainda. As pessoas que já estão nessa situação de regras de transição, que estão para se aposentar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana,
como que elas fazem, para onde é que elas vão buscar essas informações, com quem elas podem buscar orientações? O que você bem disse agora há pouco, Otávio, é importante esse momento, lembrar que a decisão de aposentadoria é uma decisão para o futuro, né? A pessoa tem que pensar se o benefício que ela está buscando hoje é um benefício em que vai sustentar ela lá mais para frente, quando ela mais precisar de ajuda. Então, a faixa etária de 50 anos a 60, 62 é a faixa etária que as pessoas mais procuram benefícios. E nessa regra ou nessas regras são bem diferentes. Então é importante que a pessoa procure um profissional especializado. Nós temos na cidade, na região, vários advogados especializados em direito previdenciário. Alguns contadores também dominam bem esse assunto. Então é importante que a pessoa procure, pesquise na internet, faça simulação no site da Previdência, que ela procure o seu direito. A OAB pode passar essas informações? Olha, alguém ligar para a OAB e falar assim, eu queria saber de quem são os advogados especialistas aqui em direito previdenciário. A própria OAB de Minas, né? Pela internet, às vezes a pessoa também consegue fazer. Pode passar isso? Consegue fazer essa pesquisa e indicar os profissionais que trabalham em determinada área, né? Ela pode não direcionar, mas ela pode fornecer a lista de profissionais que são militantes nessa área. Pois é o que nós já falamos, olha, a zona de conforto, querido ouvinte, querido internauta, acabou. Talvez para quem já tenha se aposentado, já está com boi na sombra, tudo bem, mas para a maioria do povo brasileiro tem que penar. E mesmo esse que já está aposentado, ele também sofre pela reforma, porque se a esposa ou se o marido falecer, pega a regra nova. Pega a regra nova, é isso mesmo. Regra nova da pensão por morte. Metadinha. Dr. Sérgio Henrique Salvador, muito obrigado por mais esses esclarecimentos. Convidado sempre, e obrigado pela disponibilidade de ter vindo aqui atendendo nosso convite. Obrigado, Otávio. Até a próxima. Esse foi o Dr. Sérgio Henrique Salvador, que é um dos maiores especialistas em direito previdenciário, escritor, mestre em direito, cronista do Conexão Itajubá, nosso parceiro já de longa data, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.